casa. Voltou, né? Voltou. Voltei. Voltou. Estamos chegando mais uma terça-feira, dia do seu direito. Tá de volta. Coisa boa. Eu tava com saudade de você e do povo de casa. Quem me falou? Salve, domingo, terça-feira. Se eu vou ter que voltar com meu violão, né? Boêmio meu, né? Coisa boa. Estamos de volta, terça-feira fria. Ai, eu gosto de frio, mas já cansei. É? Já cansei de brincar de frio. Estamos de Fala volta com essa que terça-feira. em julho promete. Então, nem Julho chegou o promete. inverno ainda. É. Mas a gente vai esquentar a terça-feira e vai aprender a defender aquilo que é direito nosso. É que exatamente. Lógico, importante. Antes, momento cultural. Chega sempre primeiro. Diga lá que dia é hoje. Hoje é dia Solange de tanta Moraes. coisa, anota aí. Conta. Hoje é dia da Unidade Nacional do Combate à Discriminação. Ah, tem curiosidade, viu? Exatamente no dia 16 de junho de 1978, Nicole tinha apenas um aninho. Não comenta. Akito, então príncipe herdeiro do Japão, e sua mulher chegaram ao Brasil. Lembra do Akito? Akito. Eles chegaram ao Brasil para comemorar os 70 anos da imigração japonesa. Aliás, uma colônia muito legal. Eu gosto da comida. Eu gosto da comida. A semana que vem a gente vai exibir no Monomas receita japonesa. Aliás, por isso que eles vivem tanto, né? Você sabe que um dos segredos dos É a alimentação. orientais viverem mais, tem uma média 10 anos a mais do que o brasileiro, é a alimentação. Você pode ver. Só peixinho, sem fritura. Sem fritura. Eles não comem nada quente e nada frio. É sempre na temperatura ambiente. É, vamos aprendendo, né? Pois é. Bom, e o assunto de hoje, Nick? Assunto Importante. sério, previdência social e privada, Solange Moraes. Como é que tá a sua em casa? Porque tá cada vez mais difícil de se aposentar, não é? Tá impossível de se aposentar. Qual será a melhor opção para você no Brasil? Então, você de casa pode participar a partir de agora, 3922-1387, liberadíssimo para sua participação, mas antes do nosso bate-papo. Opa. Pipipi, pipipi, pipipi. Muito bem. Você pode ficar por dentro do mundo das celebridades com o seu celular. É fácil, envie SMS com a palavra fofoca 48069. Todos os dias tem notícia dos famosos, músicas, imagens do cantor e você ganha... Você vai ganhar, além das imagens, semanalmente, um wallpaper. What else? Um ringtone exclusivo, é claro, nosso. Não perca tempo, fique por dentro das últimas das celebridades com o seu celular. Envie agora fofoca para o número 48069. Porque fofoca também é dia do seu direito. Ô, louco, seu direito. É Vero, né, que falou uma coisa certa, né? Para nós, seres humanos normais, trabalhadores sem foro privilegiado, como os políticos e algumas outras categorias, aposentar está quase impossível. Aí a gente pensa, será que se eu fizer uma previdência privada, será que se eu fizer uma aposentadoria, será que eu consigo me aposentar de uma forma mais justa? Ou com as duas? Ou com as duas. Vamos saber? Professor Soder. Vem pra cá. Saudade do professor. Doutor Soder tá de volta. Doutor Soder, tudo bem? Doutor Soder é um homem muito ocupado. A esposa do professor Prazer em está lá revê-lo. fora, a doutora Gorete. Vamos sentar, doutor, pra gente falar desse assunto que é sempre instigante falar, porque todo mundo tem o sonho de se aposentar. Papai já aposentou. Né? Papai aposentou no Banespa. Que beleza, conseguiu. Né? Tadinho, tá vendendo um monte de coisa lá em São Manuel, porque senão não sobra arroz pro feijão. Aliás, pausa. Antes de falar de São Manuel, o doutor Helder, que veio ontem aqui, é de Muzambim. É jeito nosso. E mandou um abraço pra você. Mineirinho, Caboclo Bom, um abraço pro doutor que teve que eu não pude estar aqui junto com ele. Aliás, antes de eu fazer a primeira pergunta pro doutor Soder, deixa eu mostrar isso aqui, ó. Legal, hein? 2. Par de convites para o Estância Nativa Sertaneja, que estreia dia 19. Uma bela Estilo casa. exótico e moderno. Tem espaço viola, eu vou tocar viola. Ei, Aguarde. casa. Muito legal, olha, uma estrutura de iluminação de primeiro mundo. Estância Nativa Sertaneja em Caçapava, na beira da Dutra. Estreia sexta-feira. Nós vamos estar lá. Estamos sorteando um par de convite aí hoje para quem participar com a gente. Roger e Robson, a semana que vem, Rio Negro e Solimões. Chique, Ó, no você gosta de último grau. sertanejão? Então tá bom. Quem que não gosta? Quem não gosta não é brasileiro, tem que gostar de Exatamente. sertanejão. Agora, doutor Soder, tem previdência privada, tem previdência pública, tem previdência de um monte de jeito. A gente morre de medo de não conseguir se aposentar como os nossos pais. Eu já vi várias entrevistas de pessoas que acreditam que pode ser que daqui 30 anos, quando chegar a minha vez de se aposentar, 20 ou 30 anos, a gente não vai ter condição de se aposentar. Existe esse risco? E mais, a previdência privada é a solução? Boa, Nick. Olha, Foi na veia. É uma questão que está mesmo em ordem hoje, né? Com relação à aposentadoria do sistema de previdência social hoje, existe a possibilidade de aposentar hoje,
no esquema que está hoje. Nós não sabemos no futuro que outros pressupostos, que outras situações que vão ter que ser atingidas para a pessoa poder se aposentar. Mas a Previdência Social tem uma questão muito importante, que é a garantia. Você sabe que o Estado vai estar sempre garantindo a Previdência Social. Agora, ele não garante... A privada não. A privada não. Não, a privada não, porque na realidade nós vamos ver, é uma espécie de investimento que pode ser positivo, que pode ser negativo. Agora, a Previdência Social, professor Sodelo, ela pode garantir a aposentadoria, mas ela não garante o valor que você vai receber. Porque é muito comum a pessoa pagar por 5, 6 salários e quando se aposenta recebe um. Que matemática é essa que ninguém entende? Na realidade, até 1991, os benefícios eram em número de salários mínimos. Então, as pessoas que se aposentaram antes de 1991 vão dizer, eu aposentei com tantos salários mínimos, hoje eu ganho menos salários mínimos. Sim. É verdade isso. Então, existe essa discussão. Por que eu paguei sobre tantos salários mínimos, hoje eu ganho menos? Então, você tem direito a aposentar, você vai conseguir aposentar, agora, você vai manter o seu padrão de aposentadoria? Essa é a grande discussão. Essa matemática é só por Deus mesmo, só Deus para entender. Hoje em dia, a gente não tem muita garantia do que vai acontecer. Por isso que aparece a previdência privada como se fosse uma aposentadoria complementar àquela que o Estado paga para você, o INSS paga para você. Bem legal. Tem gente para falar com a gente ao vivo. Alô, boa tarde. Boa tarde. Quem fala? Manuel. Tudo bem, Manuel? Tudo bem. Diga, meu querido. Então, eu quero fazer uma pergunta aí ao doutor, que eu sofri um acidente de trabalho. Deu como acidente de trajeto. E eu queria saber como que faz pra gente conseguir pelo menos o auxílio acidente, porque a aposentadoria, como fala aí, é complicado. E eu queria saber se existe o tamanho da gravidade do problema para conseguir pelo menos o auxílio acidente. Você já está encostado, Manuel? Sim, desde o dia 4 de outubro de 2007. Bom, pelo visto, o acidente do Manuel não foi qualquer acidente. Foi um acidente grave. Já há quase 2 anos ele está parado. Já faz um tempo que ele está encostado. Né? Eu brinco que é o benefício do encosto. A pessoa está encostada no INSS. E esse auxílio acidente que o Manuel fala é um benefício que tem natureza de indenização quando ele receber a alta do INSS. Se ele tiver uma sequela que atrapalhe o desenvolvimento do trabalho que ele fazia, o INSS é obrigado a pagar essa indenização que corresponde a 50% da aposentadoria dele até ele se aposentar. Então, o que vai acontecer com o Manuel? A partir do momento que ele tomar a alta, os médicos vão verificar se houve alguma sequela que impede que ele trabalhe, que ele consiga concorrer com outro colega de trabalho da mesma forma. Sim. Se ficar provado isso, ele vai ter direito ao auxílio acidente, mas só depois da alta que ele receber. Ou seja, tem que aguardar a decisão. Consolidar a lesão dele. Até porque, enquanto ele está parado, ele está recebendo pelo INSS. Está recebendo pelo INSS. Isso há garantia. Isso é garantia. Por tempo determinado. Até ele ou aposentar por invalidez, se ele não conseguir desenvolver nenhuma atividade, se essa lesão for muito grave. Ou receber alta. Ou receber alta e aí verificar qual é a dimensão dessa lesão. Se essa lesão atrapalhar ele no trabalho, ele tem o direito de receber o auxílio acidente. Ok. Agora, quando a gente está falando de previdência privada, doutor Sodero, muita gente pensa assim, eu pago X para a instituição financeira e quando chegar na determinada época eu consigo me aposentar com aquilo que eu tinha previsto. O senhor falou que não tem garantia. E aí, como é que fica o direito de quem pagou para ter aquele valor para receber? Primeiro é o seguinte, a gente não sabe muito bem quanto que a gente deve pagar para poder receber aquilo que a gente quer receber lá na frente. Né? E a primeira questão, a questão mais importante hoje em dia, para você fazer um cálculo daquilo que você quer receber quando você for aposentar, é contribuir em torno de 60%, 70% da sua remuneração. Ou seja, você recebe aqui e paga ali. Aí você vive que jeito, né? Então, assim, é muito complicado isso. Por isso que se fala que a aposentadoria privada no Brasil, ela tem que ser complementar à aposentadoria, à Previdência Social. Para poder fazer E o que a gente não tem garantia? Nós vimos aí no final do ano, nos Estados Unidos, uma quebradeira de bancos. E por melhor que seja o banco, por mais conhecido que seja o banco ou a seguradora, porque tem previdência privada feita por seguradora, não tem essa garantia de que você vai receber. E nós vamos falar dessa garantia dos bancos daqui a pouquinho, mas antes vamos falar com mais gente na linha. Alô, boa tarde. Boa tarde. Quem fala? Edilson. Edilson, tudo bem? Tudo bom, e vocês? Tudo certinho, obrigado pela participação, Edilson. Obrigado eu.